Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por mais um dia de vida que nos concedes, a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós, a nossa gratidão por podermos, neste momento, estudar a Tua Palavra mais uma vez, com centenas de pessoas que estão espalhadas por vários países e que estão buscando de Ti forças para suportar os problemas que enfrentam e também para vencer as dificuldades que lhes sobrevêm. Ó Pai, nós agradecemos a Ti, porque Tu és um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus que nos ama e quer nos salvar. Queremos pedir que estejas com todos aqueles que estão estudando conosco a Bíblia cada dia, especialmente aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que enfrentam, as necessidades que têm, de vitórias. Nós queremos especialmente pedir por Lourdes Nascimento, a recuperação da sua saúde. Também pedimos por Penha Forlani, por Isa, Tereza Lima Nascimento, um pedido especial também por Luciane Alcântara Fadini, por Nadeja Duran Ludovico, Zenaide Beatriz, Valdemir Hoffmann e todos os demais, Pai, que nos escrevem e os motivos pelos quais eles estão pedindo orações. Que Tu derrame as bênçãos, Pai, dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Estamos felizes, agradecidos a Deus por Ele permitir termos mais este encontro com vocês. Estamos, esta semana, terminando a carta de Paulo aos Filipenses, estamos estudando o capítulo 4, e na semana que vem nós estaremos, então, iniciando o estudo na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje nós queremos ler alguns versículos aqui do capítulo 4. Nós vamos ler os versos 10 até o 13 e depois o verso 19. No verso 10, Paulo diz assim: Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Agora o verso 19 diz aqui o apóstolo Paulo: E esse mesmo Deus que cuida de mim lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Muito forte esta mensagem do apóstolo Paulo, ele agradecendo aqui aos irmãos lá de Filipos que voltaram a se preocupar com ele porque Paulo estava preso e ele necessitava de auxílio das pessoas, auxílio material, auxílio financeiro, para poder pagar o aluguel da casa na qual ele estava. E Paulo, então, ele diz aqui: eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. E lembrando a todos vocês que eu estou lendo sempre a Bíblia Nova Versão Transformadora. Ela pode ser um pouquinho diferente do que eu estou lendo, do que está na sua Bíblia, mas o sentido é o mesmo. Paulo, ele diz aqui, olha, não digo isso por estar necessitado, porque aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Muitas das vezes, irmãos, nós não estamos sendo agradecidos a Deus e nem estamos satisfeitos pelo que nós temos. Nós ficamos somente reclamando e preocupados em querer ter outras coisas além daquilo que nós já temos. Se nós aprendermos a ser gratos a Deus pelo que nós já temos, as bênçãos elas virão ainda mais em nossa vida. Mas o ser humano, ele só sabe reclamar, só sabe se queixar da vida. O ser humano não vê o lado bom. Raras vezes nós vemos as pequenas bênçãos que Deus vai nos concedendo no nosso dia a dia. O fato de estarmos vivos, o fato de termos algo para comer, não importa o que seja. Paulo, ele diz aqui, olha, sei viver na necessidade e também na fartura. Ele aprendeu a viver com pouco e ele também já tinha vivido no muito quando ele ainda era fariseu, a posição que ele ocupava, e agora, sendo apóstolo, ele tinha que trabalhar dia a dia fazendo tendas, fabricando tendas e vendendo para se manter. Então Paulo, ele aprendeu a viver com muito e com pouco. E às vezes nós queremos só viver com muito, não ter falta de nada. E mesmo assim, quando nós temos fartura, quando nós temos coisas que às vezes nós nem precisamos, nós esquecemos de ser gratos a Deus. E Paulo, então,
ele diz aqui: aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Paulo aprendeu tudo isso. Ele era uma pessoa que estava disposta a se sacrificar pelo Evangelho. E então vem este verso que todos nós conhecemos, Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi nessas condições que Paulo usou este verso, Filipenses 4,13, sabendo viver com muito, com pouco, com fome ou com o estômago cheio, ele sabia ser grato a Deus. Então nós também precisamos aprender, porque o sábio Salomão, em Provérbios, no capítulo 23, no verso 5, Salomão escreveu: num piscar de olhos a riqueza desaparecerá, criará asas e voará para longe como uma águia. Então nós precisamos estar certos de que às vezes, hoje a nossa condição está boa, mas amanhã pode não estar. Como ele disse aqui, olha, num piscar de olhos a riqueza desaparecerá. Tudo voa, acaba. Então nós temos que pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus orientação, para que nós saibamos administrar aquilo que nós temos. E se nós temos muito, vamos ser gratos a Deus e também ser úteis às pessoas que não têm quase nada ou que não têm nada. É nós compartilharmos aquilo que nós temos e não vai nos faltar. Tenha certeza que se nós formos generosos com as pessoas necessitadas, Deus ele vai abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Vai fazer com que aquilo que nós estamos doando para alguém, ajudando alguém, virá de uma forma ainda mais generosa para nós. Por quê? Porque Deus, ele abençoa aquele que tem a sua mão estendida para ajudar o próximo. Deus ele está sempre olhando para todo ser humano e ele conhece muito bem aqueles que são egoístas, que só pensam neles, aqueles que não se preocupam com os outros, não querem ajudar ninguém. E Deus conhece aqueles também que são generosos. Às vezes, aquelas pessoas que têm pouco ou quase nada, essas pessoas são mais generosas do que aqueles que têm muito. Então nós temos que estar atentos. Aqui, Paulo ele vem dizendo que o meu Deus, segundo as suas riquezas, vejam, Filipenses 4, verso 19, e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Então Cristo supre as nossas necessidades e ainda mais, aqueles que são generosos, ele retribui, concedendo ainda mais bênçãos para essa pessoa, para que ele ainda tenha mais para poder ajudar. Quando Deus chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, Deus falou para Abraão: olha, sê tu uma bênção. Então nós precisamos ser bênção na vida de alguém. Quem sabe você conhece alguém na sua rua, conhece alguém na sua igreja, conhece alguém da cidade onde você mora, que é uma pessoa necessitada, é uma pessoa honesta, pessoa que trabalha para conseguir sobreviver, para se manter, mas as coisas como estão, né, tá difícil para todo mundo, mas se você tem alguma coisa, estenda a mão para essa pessoa que está necessitada aí, na sua igreja, na sua rua, ou mesmo, quem sabe, na sua família. Então nós precisamos saber ser generosos para com aqueles que estão necessitando. E então, Paulo, ele diz aqui em Filipenses 4 e no verso 12, sei viver na necessidade e também na fartura. Então, nós precisamos aprender a viver em todos os momentos. E é às vezes nas necessidades que nós vamos mostrar e demonstrar a nossa fé. Ela vai vir com força quando nós temos necessidade. Muitas das vezes Deus permite que passemos por momentos difíceis para fortalecer a nossa fé, para que nós possamos buscá-lo mais, para que nós possamos nos entregar a Ele e clamar a Ele para que Ele abra as janelas dos céus e abençoe e nos ajude a solucionar os problemas. Nós precisamos ter a certeza de que o Senhor é o nosso pastor, assim como disse o salmista no Salmos 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De nada terei falta. Claro que não está falando aqui somente de
dinheiro, não está falando aqui somente de bens materiais, mas especialmente nada vai nos faltar na nossa vida espiritual. E é o que nós mais precisamos exercer, é a nossa fé. A certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e de que Ele vai agir no momento certo em nossa vida. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, no verso 32, Jesus disse: "O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas." E aí Pedro, lá em 1 Pedro 5, 7 diz: "Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós." Que maravilha, irmãos, que mensagem maravilhosa nós temos na palavra de Deus, e nós precisamos nos apegar nessas promessas. O meu Deus vai suprir as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória, através de Jesus Cristo. Nós precisamos nos apegar, lançar sobre Jesus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Mas, como eu disse agora há pouco, às vezes nós não vemos as bênçãos que Deus nos concede a cada dia, a cada momento, e só vemos os problemas e só sabemos reclamar. Mas se nós mudarmos a nossa atitude, a nossa maneira de ser, com certeza nós vamos ver como Deus vai estar cuidando de nós ainda mais, abrindo os celeiros dos céus e nos abençoando, porque, conforme diz aqui Paulo em Filipenses 4,19, "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." E que possamos dizer como o apóstolo Paulo: "Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece." Posso viver com pouco, posso viver com muito, posso viver com fome ou com a barriga cheia. Eu posso viver todas as coisas através de Cristo que me dá força. É nesse sentido que Paulo usou este verso. E nós precisamos então também nos apegar com fé no nosso Senhor Jesus e termos a certeza de que Ele vai nos dar forças, vai nos fazer vitoriosos em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Tiago, ele disse que nós, às vezes, não temos nada porque nós pedimos mal. Tiago capítulo 4, verso 2. Então nós precisamos, irmãos, pedir não para que nós tenhamos mais, mas pedir para que Deus nos conceda as bênçãos e posses e fartura, para que nós possamos servir aos outros. Assim como Abraão foi chamado para ser bênção aonde ele estivesse, que nós também possamos ser bênçãos nas mãos do Senhor, por onde quer que nós andarmos. Nós queremos dizer a todos vocês que Deus é um Deus que nos conhece, Deus é um Deus que sabe exatamente aquilo que Ele pode nos dar e aquilo que Ele não pode nos dar. Porque se às vezes nós tivermos aquilo que nós estamos pedindo, nós vamos nos esquecer dele. Então, às vezes, Ele permite que nós passemos por estes momentos difíceis, falta de alguma coisa, para nós o buscarmos cada vez mais, porque Deus Ele quer nos salvar. Deus Ele não quer que nós nos percamos. Quantas pessoas que saíram da miséria, fizeram fortuna e se afastaram dos caminhos de Deus, e quando estava na miséria, era um servo de Deus, e depois que conseguiu posses, bens, fortuna, se afastou de Deus. Isso acontece, irmãos. O dinheiro, ele cega as pessoas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos como o apóstolo Paulo, sabermos ser gratos a Deus em toda e qualquer circunstância e que nós possamos ser vitoriosos naquele que nos fortalece. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã estaremos juntos para concluir o estudo desta semana e desejamos a todos que o Espírito Santo se faça presente na vida, dando forças, poder, orientação e vitórias nos problemas que enfrentam. Que Deus nos abençoe.